Olá, sejam bem-vindos ao canal Sandra Bittencourt, Arte, Cultura e Mente Zen. Por aqui irão rolar conversas e mais conversas. Zezé Polessa é Nara, no espetáculo, escrito e dirigido por Miguel Falabella, a atriz e idealizadora do projeto. Revive e homenageia a eterna musa da bossa nova, cantora, compositora e instrumentista Nara Leão. As sessões acontecem de 18 a 21 de julho, palco do Teatro Luiz Mendonça, no Recife, Pernambuco. Nara abriu portas na cena musical do Brasil, participou do nascimento da bossa nova, cantou samba de morro, samba-canção, canções de protesto, resgatou antigos compositores e defendeu a Jovem Guarda. Zezé Polessa entrega uma Nara Leão contextualizada por temas como a repressão no período da ditadura, a maternidade e os casos de amor com os cineastas Rui Guerra e Cacá Diegues. Zezé Polessa, que prazer enorme falar com você e que nos traz aí Nara, né, ao palco do Luiz Mendonça esta semana. Tudo em cima, Zezé? Tudo em cima. A gente já fez uma temporada de 2 meses no Rio e já estamos viajando. Recife é a 6ª cidade. Opa. Que a gente circula por aí. Pois é, e você sabe, quando eu soube sobre a peça assinada por você como atriz, idealização sua, Falabella, direção e texto, eu fiquei encantada, porque seria certeza de que Nara teria o tratamento justo, adequado ao talento que ela sempre teve, né? Quer dizer, trazer Nara aos palcos hoje é um serviço à sociedade brasileira que pouco até conhece sobre ela, né, Zezé? Uma gigante da música popular brasileira, que abriu portais numa época caótica do país, né, em todos os sentidos. Então, conta pra gente, Zezé, por que Nara? Olha, exatamente por isso. A primeira biografia que eu li dela foi durante a pandemia. Claro que eu conheço Nara desde sempre, cantava as músicas dela. São músicas, assim, muito... A voz dela também era muito adequado à minha voz. Então, sempre tive uma coisa assim com ela. A gente tem um gapzinho de idade, mas não chega a ser uma geração. Mas fiquei num lugar, assim, ouvindo as coisas dela, as novidades do Chico, né, Buarque, foi inclusive um compositor que ela lançou, sim. Que ela tinha a característica, né, de descobrir compositores novos, descobrir músicas, e isso me chamou muito a atenção, assim. Aí eu li essa biografia e eu fiquei encantada, primeiro com a biografia em si, que é uma biografia super bem escrita. Depois eu li várias, eu li umas 10 biografias. Acho ela muito documentada, pouco homenageada, mas muito documentada. E aí, quando eu li essa biografia, eu falei, nossa, eu não tinha ideia de que essa mulher era isso tudo. Era essa artista toda, essa pessoa com essa dimensão, com essa integridade. E aí eu que sou uma pessoa ligada a isso, né? Ligada à música, ligada a processos criativos, ligada às coisas que aconteceram, principalmente, que não poderia deixar de ser, na minha cidade, né? Uhum. Como que eu não tinha, assim, tinha um conhecimento tão pequeno disso? E aí fiquei imaginando as pessoas, né? Como as pessoas também deveriam não ter ciência de quem foi essa artista. Eu acho que foi isso, o encantamento de descobri-la e a vontade de que as pessoas, especialmente os brasileiros, porque ela é uma figura assim, importantíssima para a música brasileira, para a cultura brasileira. Exatamente. Né? E eu fiquei assim, não, as pessoas têm que saber de Nara. E aí, Miguel, somos amigos, né? Na pandemia e tal, a gente se falava bastante. E um dia, tinha acabado de reabrir as livrarias que tinham sido fechadas, e eu tinha encontrado essa biografia, Ninguém Pode, com Nara Leão. O autor é Tom Cardoso, um jornalista de São Paulo. Maravilhosa a biografia, porque ela é sucinta e é toda uma vida, sabe? E aí eu falei com o Miguel, ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, não sei, agora não está dando para fazer nada, mas a única coisa que eu tinha vontade de fazer agora é Nara Leão. Achei assim como se eu estivesse falando uma coisa muito inusitada, né? Ele realmente achou curioso, né? Aí eu falei, mas eu não sei se posso fazer, ela morreu com 47 anos. E aí ele falou assim, teatro não tem isso. Uhum. Eu falei, não, claro, não tem. Aí lembramos que todas as atrizes que interpretaram a Julieta do Shakespeare tinham menos de 40 anos no teatro inglês, né? Sim. Porque é difícil
você ter uma atriz de 15 anos para fazer aquela complexidade de personagem como é a Julieta. E aí ele falou, não tem isso. Vamos fazer assim, eu faço com você. Aí eu achei que ele estava falando assim de dirigir, né? Sim. Então eu fiz um contato com o Tom Cardoso, assim, de leve, nada de muito convite, nada. Assim, fiz um contato com ele pelo Instagram e achei que eu ia fazer uma adaptação da biografia dele. Aí, conversando com o Miguel, eu falei, eu conheci o Instagram do Tom Cardoso, ele é super interessante e tal. Agora, aí, como é que a gente faz? Ele falou assim, não, mas eu não estou entendendo. Eu falei, não, como é que a gente vai adaptar? Ele falou, não, a gente não vai adaptar nada. Eu vou escrever um texto sobre a Nara Leão para você fazer. O que fez, obviamente, toda a diferença, porque é um texto poético, é uma dramaturgia, né? Tem toda uma parte também ficcionada, assim, de uma viagem nossa também, sobre uma lembrança dela, nada que fuja muito da pessoa que ela foi. E é como, desculpe, Zezé, é como se ela chegasse aqui nesse tempo, é isso? O texto? Na verdade, a ideia, quer dizer, ele demorou, começou a escrever, depois falou, olha, não fica, deixou comigo o texto, veio escrever aqui em casa, deixou comigo o texto, foi embora, e ficou uma semana em silêncio. Aí depois ligou e falou, olha, não vai decorar esse texto não, porque você é muito CDF, já vai decorar esse texto, não vai decorar não, porque eu vou mudar tudo. E aí eu ia eu fui lendo muita coisa, porque depois da pandemia eu fui fazer uma novela, fiz um outro trabalho também, acho que um filme, uma novela, e nesse tempo eu fui fazendo minhas aulas de canto, fonoaudiologia, que eu descobri, que é uma coisa maravilhosa de recuperação de voz. Você fez com a Mariana, foi isso? Com a Mariana Baltar. Aham. A minha aula de canto é com Cecília Speyer, que também é uma divina. Tive vários professores até me encontrar com a Cecília. Sei. Tem isso, né? Tem o tipo de voz, tem a pessoa também conhecer a voz da sua idade, né? Jovens que não têm, assim, um trabalho para trabalhar uma voz mais madura, né? Então, mas eu fui me preparando e fui lendo, porque tem uma biografia vasta e tem uma biografia também, uma literatura assim, em torno dela, né? Então, todo livro sobre Bossa Nova tem a Nara, né? Toda coisa do Menescal tem a Nara, a biografia do Ronaldo Bosco tem a Nara, da Danusa Leão tem a Nara. É muita coisa, assim, que fala dela. Eu, por exemplo, chamei o Gringo Cardia inicialmente para fazer o cenário. Sim. E aí, ele fez o programa, ele fez toda a coisa visual da peça. Ele não pôde fazer o cenário porque ele estava envolvido com 3 museus. Ele está fazendo 3 museus. Nossa. E aí ele falou assim, cenário eu não vou poder fazer, mas alguma coisa eu talvez possa fazer, porque nos 3 museus que eu estou fazendo, tem a Nara. Sim. Um era sobre o Darcy Ribeiro. Sim. Outro era sobre a Beth Carvalho. São os museus que está fazendo em Maricá, aqui no Rio. Sim. Sobre a Beth Carvalho, e um museu sobre a Maísa. Caramba! Olha, que riqueza! Tem aquela coisa amorosa, né? Da Maísa ter tomado o namorado da Nara, né? O noivo da Nara. Então isso é uma história da vida delas, né? E está no Museu da Maísa. Então, aí eu ia alimentando o Miguel com essa pesquisa. E aí ele escreveu um texto que eu adoro, eu amo falar cada palavra daquela, porque o que ele fez? A gente falava muito também do que a gente não queria fazer. A gente não queria documental, assim, jornalista. Nasceu e não sei o quê, e fez não sei o quê. A primeira música, aí primeiro disco, segundo disco. A gente queria falar dela, porque eu entrei muito com essas biografias todas. Eu entrei muito, assim, na pessoa, na essência, isso? Na sensibilidade, sabe? E coisas de humor, como é que reage a cada coisa da vida, qual é o sentimento, né? Que são, às vezes, próximos dos meus, às vezes não. Mas eu comecei a querer falar de uma pessoa que existiu, né? Então não se pode sair muito desse contexto, mas como que ela viveu as coisas. E aí ele criou essa situação que é
não é spoiler, porque é uma coisa que acontece no início da peça, inclusive. É um recurso da literatura, um recurso do próprio teatro, que ela está morta, claro, ela está morta, mas ela morta, vem falar da vida dela. Ela pode fazer isso porque ela está no teatro. Legal. Então é muito bonito isso. Aí ela fala que está aqui, ela canta uma música que é atrás de uma boneca, e aí ela sai e cumprimenta e fala assim: sou eu, não se surpreendam, por favor, eu estou de volta. Inclusive você canta uma música nesse momento, Little Boxes, não é isso? É uma música que pouca gente conhece. Não conhecia quando eu ouvi a primeira vez. É de um disco dela que chama Coisas do Mundo. Os discos são lindos, são belíssimos. São lindos, são lindos. Mas eu até estava ouvindo agora de tarde o Romance Popular, que é um disco que ela fez com o pessoal do Nordeste. E eu achava que era muito de Pernambuco, mas de Pernambuco mesmo, porque é com Fausto Nilo, Fagner que produziu. Mas é muito bonito, porque ela pede para o Fagner uma música. Ela lá atrás, ela participou do primeiro disco do Fagner, Frufru Manera. Frufru Manera. E ela ter gravado João do Vale foi de uma coragem, não é? Uma soberania. Foi criticada terrivelmente, né, Zezé? E ela lançou, cara, maravilhosa. Foi contra todo mundo, Roberto Carlos também, que os intelectuais metiam um pau no Roberto, né, Zezé? E ela gravou Roberto. Saindo das caixinhas, como ela diz, né? Que as pessoas colocando a gente, não só o artista, né? Mas todo mundo tem uma caixinha que é mais fácil de entender, de digerir, de conversar, né? E ela estava sempre... Tanto que a coisa da Bossa Nova foi uma coisa da casa dela, né? Ela e as pessoas, foi reunindo assim muito informalmente. Começou com o Menescal, que era colega dela de escola, o Menescal Carlinhos Lira, Bosco, que era mais velho, trouxe Vinícius e Tom, aí virou uma coisa incrível. Mas o primeiro disco, então ela foi musa da Bossa Nova antes de gravar. O primeiro disco dela, ela não faz bossa nova. Não, ela canta samba de morro. Umas coisas do Vinícius, que não são bossa nova, antes, né? Aquelas coisas meio que a Elisete gravou, umas coisas meio sinfônicas, né? Do Tom Jobim. E eu acho que no primeiro já tem João do Vale, tem Cartola. Porque ela, quando ela desfaz esse namoro com o Boscoli, ela tinha muita dúvida se ela era cantora, que ela não tinha voz. E eles faziam muitos shows em universidade e ela tinha muita vergonha, ela era muito tímida. Então, às vezes, programado dela cantar, mas aí na hora ela não cantava. Então, ela tinha muita dúvida disso. E ela achou que ela gostava muito de cinema e que ela queria trabalhar com cinema, e ela foi. Se envolveu assim com os cineastas e tal, e foi montadora de filmes do pessoal do cinema novo. Montou o filme do Rui Guerra, é um filme que chama 5 vezes Favela. Tem Cadiegues, tem Rui Guerra, tem Nelson Pereira, eu acho, tem Leon Hirschman. Então ela fica naquela coisa. E a galera do cinema novo estava em outra, não estava no Sorriso no Amor, no Sorriso na Flor, estava no pobre, na favela. De um jeito que a gente, né, pode também ter as críticas que tiver, porque eram os intelectuais, né? Eles não eram garotos de Zona Sul, como era na Bossa Nova. Eles vinham de vários lugares. Mas eram da universidade, né? Eram da Uni. Quem é o ápice disso é Glauber, né? Chama o povo e não numa coisa sociológica nem antropológica um pouco, mas não sociológica. Traz para uma coisa meio mítica também, né? Meio mítica, assim, os signos e os símbolos do Brasil, né? O Deus e o Diabo na Terra do Sol. Tem uma coisa assim que chama uma brasilidade assim muito artística, né? Muito criativa, né? Que encanta o mundo inteiro, né? Isso, exatamente. Agora, o interessante é que não se trata de um musical, né, Zezé? É um recital, é isso? Há controvérsias. Primeiro ele chamava de uma peça cantada, porque tem um texto e tal, e tem as músicas. Mas, na verdade, a gente chamava de peça cantada uma peça sobre qualquer assunto onde se canta.
A gente fez muita coisa infantil e juvenil assim, né? Toda peça infantil tinha músicas, a gente cantava. E aí depois eu fiz musicais, mas assim, muito específicos. Um musical chamava Receita de Vinícius, só músicas do Vinícius de Moraes. Depois fiz um musical do Domingos de Oliveira sobre o Noel Rosa. Sim. Aí era uma peça, contava a vida do Noel e tal. E as músicas, era um musical. E aí depois a gente achou que era um musical. A Nara era uma cantora, isso é muito privilegiado na peça, né? São 13 músicas e mais 2 músicas que eu canto assim a capela, canto trecho. Você daria o nome de algumas músicas? Sim, tem o Little Boxes, Barquinho, Corcovado, Quero que Vá Tudo pro Inferno, Diz que Fui por Aí. Abrange toda a carreira, a peça, ou tem um recorte? Não, tem um recorte, recorte. Talvez a que vá mais seja do Roberto. Porque, por exemplo, esse disco com os nordestinos, eu queria ter botado Bloco do Prazer, mas acabou não entrando. Tinha Laranja da China, que é uma música também que eu adoro. Tem coisas assim mais pra frente, mais de Romance Popular é de 81, aí já não tem. É um recorte, assim, a gente vai ali no início, porque o show Opinião, que foi aquele show que fez o maior sucesso, que levou a Bethânia para o Rio, né? Isso. Caetano, né? Aquele show, ele foi idealizado, inspirado pelo disco dela, pelo disco que chama Opinião. E foi o primeiro show de protesto, né? À ditadura militar. E aconteceu porque ainda estava muito no início, né? Ainda era 64 para 65, mas aí quando chega a 68, com o AI-5, aquela barbaridade toda, aí ficou impossível, né? Aí realmente ninguém ia fazer mais nada e foram quase todos embora, né? O autoexílio, ela mesmo foi, mas ela ficou muito pouco tempo. Ela foi em 19 foi o tempo de engravidar, ter uma filha e voltar. Ela sentiu muita saudade, muita saudade. Zezé, você e Miguel fazem uma parceria certeira, né? E não é de hoje, né? Desde 79 vocês se encontraram lá na montagem do Despertar da Primavera, no Parque Lage, não foi isso? Foi. E eu meio assim, caída do céu ali naquele lugar, porque eles eram do Tablado, que é uma escola, né, de teatro aqui da Maria Clara Machado, né? E todos faziam cursos ali. Assim, ainda faziam faculdade, ainda estudavam outras coisas, era um negócio assim, meio pré-definição, assim, de vou ser um ator. Sim. E eu estudava medicina. Pois é, eu ia te perguntar isso também. Menina, isso é um estrondo na tua vida, porque você era pós-graduada em medicina social, não é isso? Menino, que coragem, que atitude firme. Como é que foi essa ponte? Conta pra gente, Zezé. Não foi fácil, não, porque... Imagino. Desde assim na verdade foi uma escolha minha, eu que quis fazer e tal, claro que tinha um leque de opções, né, que ser atriz não estava nesse leque, mas enfim, tinha lá uma gama de carreiras que se escolhia. E eu escolhi medicina e a família toda ficou muito feliz e tal, e eu passei para a Universidade, para a Federal do Rio de Janeiro, mas eu sempre tinha feito teatro na escola e tal, sempre gostei, assistia muito teatro. E aí começou a faculdade e eu não tinha mais tempo. Tentei fazer um grupo de teatro na faculdade de medicina, imagina, não consegui nada, não tinha ninguém que queria fazer teatro comigo na faculdade. Tinha que se estudar muito. E eu fui ficando meio triste, assim. Aí eu estudava na Aliança Francesa. Eu fazia francês na Aliança Francesa da Tijuca, que era onde eu morava. E aí eu soube, até por um colega da medicina, que na Aliança Francesa de Copacabana estava se formando um grupo. Quer dizer, estava se formando, não, existia um grupo de teatro que estavam montando Drácula, do Bram Stoker. Sei. E aí ele me contava, ele participava um pouco, ele tinha uma namorada que queria ser atriz, estava estudando e tal, e eles eram envolvidos com esse grupo. E aí um dia, eu acho que eu estava no 2º ano, um dia ele perguntou se eu queria ir. Aí eu fui. Ele me chamou porque uma atriz que estava na montagem do Drácula, Bram Stoker, que era todo com a técnica do Grotowski, que era muito doido,
tinha umas velas. A atriz tinha que largar o espetáculo, porque ela tinha ganho uma bolsa para estudar linguística na França e tal, era tudo muito chique. Sim. Aí tinha aquela vaga, isso eu queria. Aí, enfim, eu acabei aceitando, mas aí eu fiquei. E aí comecei a fazer muitos trabalhos com eles, e depois eu achei que estava muito confinada, era uma sala fechada, aí conheci um grupo que fazia teatro de rua, de praça, e fazendo a faculdade. Aí no 4º ano eu realmente não queria mais fazer a faculdade, mas ficou todo mundo tão triste, e foi tanta decepção comigo, que eu não segurei a onda. Aí fui levando, mas eu tinha um grupo de amigos muito forte na faculdade de medicina, que a gente ficava muitas horas ali, muito tempo, né? Ficava na faculdade, depois ia para casa um dos outros para estudar, para fazer trabalho, para ir aos hospitais, era muito intenso. E aí no 6º ano, começou o ano, eu larguei. E a minha família saber. Aí o professor falou assim, não, então vamos trancar. Falei, não quero trancar, não quero mais. Aí ele ligou para minha mãe. Aí a minha mãe... Aí ferrou. Aí ferrou total. Eu saí de casa, fui morar sozinha, fui morar com os amigos, que já tinham um casal de amigos. Tinham acabado de casar, era o único amigo que eu tinha que tinha casa, fora dos pais. E aí, depois, meu pai teve uma conversa comigo, um mês depois. Não sei exatamente como é que foi essa conversa, mas ele me convenceu. E ele falou assim, você a vida inteira estudou seu estudo foi público. E foi escola primária, ginásio, depois fiz escola normal, né, faculdade. Então, você tem dívida com meu pai era comunista. Você tem uma dívida com o Estado. Aí eu fiquei pensando naquilo, e aí eu terminei, e quando eu terminei, né, um pouquinho depois que eu terminei, aí eu fui fazer esse curso de medicina avançada, que era saúde pública na Fiocruz. Foi um curso lindo, maravilhoso, muito bom. Era um curso multidisciplinar, assim, tinha muitas cabeças, era muito legal. E aí, quando eu estava terminando a faculdade, não, já tinha terminado, em 78, esse diretor do Despertar via as minhas peças na Aliança Francesa, e aí me chamou, falou com o grupo lá do tablado, que tinha uma atriz que ele queria chamar e tal. E aí me chamou, mas eu não conhecia ninguém me conhecia, eu era um ET caído ali. Naquele lugar. E Miguel também, quer dizer, Miguel era do tablado, mas Miguel morava na Ilha do Governador. A gente tinha uma certa diferença assim, com o ambiente. Não sei se foi isso que nos atraiu, mas o Miguel era uma pessoa mais sociável do que eu, mais comunicativa e tal. Mas a gente se gostou assim, muito de cara. Aí teve um período, logo depois do Despertar, que a gente ficou um pouco separado. Eu tive filho, casei com um ator do Despertar, o Daniel Dantas. Daniel Dantas. Depois a gente começou a se encontrar, 2 atores numa peça, aí Mefisto, aí dali a gente quis fazer uma coisa juntos, aí eu chamei ele para dirigir, a Flor Bela Espanca, aí ele me chamou para fazer o Submarino, que era uma peça dele. Ele escreveu personagens para você, né, Zezé? Ele chegou a escrever, né? O Submarino não, ele escreveu para 2 atores que encomendaram e tal, aí eles montaram e tudo, e aí ele ficou com vontade de fazer comigo. Aliás, a gente fez, foi muito lindo, viajamos muito. E novela, né? Fiz muita coisa dele. Só não fiz muitos programas de humor, porque tinha um espaço na TV que era muito da novela, né? Assim, tem atores que eles não abrem mão da novela, né? Porque a gente tem um perfil que pode fazer o drama também, né? Que pode fazer a mãe que perde o filho, pode fazer a mulher traída, pode fazer a engraçada, a caricata, a doida, né? Então eu entendi assim. Teve um programa, acho que foi o Toma Lá da Cá, que inclusive meu filho escrevia, era um dos colaboradores. Aí ele me chamou, eu chamei o João para escrever, vamos fazer e tal. E a Globo não me liberou para fazer o programa. E eu fiquei muito triste e tal. Depois eu
tive essa resposta, né? Mas a gente é muito próximo mesmo, e com o tempo a gente foi ficando mais estreito mesmo, mais amigo. Que bom. A gente era colega, assim, amoroso e tal, mas a gente foi ficando mais irmão. Eu admiro muito ele, sabe? As coisas que ele faz, o texto dele. Ele é muito bom, é muito bom. É muito bom, assim, porque ele é um cara muito culto, sem muita firula, sem muita formalidade. Muito inteligente, né? Uma mente muito aberta. Com isso ele recebe muita informação, é muito sensível, né? Então é muito bom, e é uma pessoa boa, muito boa. Agora, Zezé, me diga uma coisa. 50 anos de carreira te proporcionaram um aprendizado muito importante. Olha, na verdade, assim, me deu um pouquinho de, assim, aprendizados sim, muito, mas me deu um pouquinho de vontade de dar uma desacelerada, sabe? Sei. Mas, Zezé, 70 aninhos e uma vibe de não tô nem aí pra isso. Como você se relaciona com o passar do tempo? Olha, eu ia falar de hoje. Porque ontem eu tive uma coisa horrível, gastroenterite. Tensão, né? Tá tensa, deve ser tensão. Olha só, não, eu acho que... A minha mãe, eu tenho mãe de 94 anos. Ai, tá? que lindo! Minha mãe passar o fim de semana comigo, que é um dos poucos fins de semana que eu tô em casa desde muito tempo, e ela veio. E ela foi numa festa de casamento, de 50 anos de casamento, e eu tinha ido num jantar. Aí cheguei, comi legal, comi super legal. Foi ela na casa de um amigo, que tinha tudo fresquinho e tal, mas no fim, eu não sei o que me deu, que eu comi uma banana. Olha que Ai, não acredito. Ferrou tudo. Da noite eu comi uma banana. Aí, isso que horas? De madrugada não, né? 11 horas. Aí cheguei em casa, minha mãe chegou meia-noite. Eu sou uma solteira convicta, né, depois de um tempo. Aí eu falei, mãe, é muito grande, você não quer dividir? Ela falou, não quero dividir não. Eu comi o negócio inteiro. O que você comeu inteiro? Bem casado, sabe? Ai, doce. Inteiro? São 2 bolos, assim, com recheio, meio de óculos. Posso nem pensar naquilo. Aí depois eu fiquei pensando... Isso depois da banana? Depois da banana, uma pessoa solteira por convicção. Comer um bem casado não vai dar certo, não vai passar bem. Gente, não, que loucura. Casado eu até gosto, eu não gosto de mal casado, mas bem casado eu gosto. Mas ontem eu estava péssima, eu passei mal, e hoje ainda tô com dor de estômago. Então hoje eu tô assim, mas nada a ver com idade. Um chazinho, chá é bom, chá de erva doce, Zezé. Não, tô tomando tudo que você possa imaginar. E erva cidreira, é muito bom. E hortelã também. Hortelã que eu não tenho. Eu tomei boldo, que eu tenho boldo em casa. casa. Muito bom, boldo. Eu tomei fiz chá de louro, mas eu só melhorei mesmo quando eu botei tudo pra fora, e aí que eu comecei a melhorar um pouquinho, consegui comer uma coisinha. Mas enfim, mas isso não tem nada a ver com a idade. Vamos responder a sua pergunta de como eu me sinto com a idade. É uma coisa assim, eu olho muito pra fora de mim, olho muitas coisas, observo muito. Que signo você é, Zezé? Virgem. Virgem? Nossa, virgem é bastante racional, não? Tem isso? É bastante realista, sei lá, digamos. Tem uma astróloga que fala assim, que se você chega num lugar, você não conhece as pessoas. Aí você quer saber quem são, procure uma pessoa de virgem. Por quê? O que Porque faz? Ela vai falar, aquele é assim, esse é assado, esse aqui. Tá. Entendi. É uma coisa de um certo discernimento, assim. Eu não fantasio muito a realidade. O ascendente, qual é? Ascendente é Gêmeos. Opa, meu signo. E a lua, que é o emocional, a lua em quê? A lua em Peixes. Então eu tenho um emocional zenzinha. Lua zenzinha, peixes, né? Peixes é zen. Bem assim, de água, né? Bom, eu entendo muito pouco, eu acho que a gente pode estar falando um monte de bobagem aqui. Não, peixes é zen, muito zen, muito ligado à espiritualidade, não sei se você é. Eu tenho uma irmã de peixes, que eu entendo um pouco o signo por ela, assim.
ela é realmente muito espiritualizada, espiritual mesmo. Mas você não. Não sou tanto, não sou tanto. Eu tenho uma coisa assim com o passar do tempo, que ele não me assusta, porque eu estou olhando para ele todo dia, toda hora. Entende? Por exemplo, a coisa física, né? Eu estou olhando para minha pele, estou olhando para o meu corpo, estou olhando para o meu rosto, né? Eu faço aula, eu corro, eu treino, faço um pouco de musculação, eu faço massagens. Então eu tenho uma relação também com o meu corpo que eu vou acompanhando. Então não é uma coisa, de repente, ai, fiquei velha. Então eu não acho que tá mudando tanto, porque é porque você se cuida, lento, né? Você se cuida também, né? Sim. Eu agora, esses últimos meses, eu tô muito ruim, assim, de alimentação, que é meu foco principal. Tô bem ruim, porque por conta de viagem, por conta de umas mudanças que teve na minha casa também, eu perdi uma pessoa que cuidava da minha casa, cuidava de mim, cuidava da comida, eu perdi, ela faleceu. Então eu tô assim, eu acho até que essas coisas de gastroenterite, de não sei o que, tem a ver com isso, sabe? Porque eu tinha uma alimentação muito maravilhosa. Só como orgânico, eu não como carne. Aliás, eu como pouquíssimas carnes, mesmo peixe, frango, pouquíssimo. Eu adoro fazer uma refeição sem bicho nenhum. Muito bom. Então é isso, eu vou me cuidando, vou fazendo o que eu vou sabendo, né? Eu procuro assim também médicos que eu confio, então eu faço muito que eles... Eu adoro médico. Não fica cavucando doença, não, mas médico que estuda, sabe? Médico que fala assim, não, agora não, esse negócio de vitamina D, e ele me dava vitamina D, eu tomava. Ele falou, não vou prescrever mais porque estão saindo uns estudos aí sobre... Não pode abusar, exatamente. E o tempo que se toma e tal. Então são médicos que continuam estudando, né? E se não fosse a arte, Zezé? Olha, eu acho que seria a medicina, porque são coisas assim que você... Primeiro, eu gosto disso, de estudar, de me preparar para as coisas que eu vou fazer e tal. É um trabalho que requer isso, né? Eu tenho mesmo paixão por bons médicos, assim. Eu acho que tem uma coisa também em relação às pessoas, em relação a cuidados e alívios e tal, que são próximos, né? O teatro é próximo de um tratamento, né? O teatro trata, né? Sim, a arte trata, com né? certeza, Então eu acho que o que está mais próximo de mim também não foi à toa, né, que eu passei por ela primeiro. É verdade. A coisa que me definiu, atriz, que é um desejo também assim de investigar quem eu sou. Que eu acho que o médico não tem muito. Ele é muito voltado para o outro. O ator, ele precisa que todo personagem parte da gente, né? Sim, Ele sai da gente, mesmo que você fala, nossa, esse personagem tem uma reação a uma determinada coisa tão estranha para mim, mas lá no fundo você tem que entender aquilo dentro de você, como se você também fosse capaz de ter uma reação daquela, para você poder expressar aquilo, né? Para você poder atuar, senão fica uma coisa que é o canastrão que a gente fala, né? Que a coisa tá da pele para fora, né? Tá do corpo para fora, não vem de dentro dele. O olho da mina, não tem que ter um olho da mina, né? Tem que ter um lugar onde a água está saindo, né? E Zezé, alguma coisa que você possa falar quanto à tua agenda? Olha, quando eu falei em desacelerar, porque, por exemplo, fazer o projeto, né, criar a peça, fazermos o texto, né, eu pesquisando, Miguel escrevendo, a montagem, como idealizadora do projeto, eu cuido muito dos caminhos e tudo também, né, junto com as produtoras da Quintal. Então, e agora viajando, eu realmente me disse assim que eu não queria fazer nada além disso.
E eu estou descobrindo um prazer imenso em fazer teatro. Sim. Eu sempre fiz, né? Mas era assim. Aí domingo tem que sair de madrugada do Recife, porque eu gravo na segunda-feira às 11 horas da manhã no Rio. Era assim, foi assim a minha vida toda. Os 50 anos foram assim. Pauleira. Eu não quero mais. Eu não quero, isso eu não quero mais. Eu quero ficar mais um dia em Recife, eu quero voltar de tarde, sabe? Sim. Eu tô assim com essa Belém, porque primeiro que os dias que a gente passa na cidade são muito de trabalho, né? Quinta-feira é o dia inteiro que a gente ensaia, que é um novo espaço. Sexta-feira tem o debate, sábado é um dia mais tranquilo, domingo é mais cedo. Então eu tô gostando disso. Então não tô assim. O projeto que eu tenho é o que eu vou fazer com a Nara, porque tem um outro projeto de uma viagem para mais 8 cidades, também da Petrobras. E se a gente vai fazer isso, se a gente vai fazer uma temporada no Rio, que foi muito pequena, se a gente vai fazer uma temporada em São Paulo, decidir essas coisas e trabalhar para isso, né? Você quer convidar, então, público pernambucano para assistir Nara, próxima quinta, né, dia 18, até domingo. Pessoal, eu estou aqui em Recife com o meu novo espetáculo, Nara, texto e direção do Miguel Falabella. Nara é uma viagem pela vida e pela obra de Nara Leão. Eu vou estar no Teatro Luiz Mendonça de quinta a domingo, de 18 a 21. Quinta, sexta e sábado às 20 horas e domingo às 19 horas. Na sexta-feira, nós temos um debate, depois do espetáculo, um papo assim com a plateia. E nós temos também 2 sessões com linguagem de Libra. Eu espero vocês, eu canto muitas músicas dela, músicas lindas, e eu quero vocês lá para cantarem comigo, porque as plateias têm cantado bastante e sempre se mostram muito afinadas e muito musicais, é uma delícia. Espero vocês, Teatro Luiz Mendonça. Zezé Polessa, obrigadíssima pela conversa, super parabéns por Nara, pela tua arte, muito sucesso e a gente se vê. Muito obrigada. Você vai lá pra gente se dar um abraço? Estarei lá. Que bom, que bom. Então tá, Sandra, muito obrigada, tá? Beijo, Zezé. Beijo, querida, beijo, tchau. Tchau, tchau. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, se inscrevam no canal, mandem sugestões, compartilhem, ativem o sininho das notificações para serem avisados quando sair uma nova conversa. Espero vocês. Até!